A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu Comunhão Diária com Deus, e vamos gravar a nossa 12ª lição da Escola Bíblica Dominical. E você é convidado a estar comigo nessa aula, nesse estudo de hoje, quando vai falar sobre um tema muito importante, quando Deus se revela ao homem. Quando Deus vai falar então a Jó acerca de quem é Jó e de quem é o Senhor. E eu quero lhe convidar a orar comigo para que Deus nos dê sabedoria, tanto para estarmos aprendendo, como também para estarmos passando, transmitindo a palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te adorar por tudo, te agradecendo por mais esse domingo, ó Pai, que o Senhor nos concede, de estarmos estudando a Tua poderosa palavra. E todos os irmãos e irmãs que estarão aprendendo conosco a palavra, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Ó Deus, que esse estudo venha fazer diferença na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, a nossa palavra hoje está com base no livro de Jó, no seu capítulo 38, do 1 a 4, do 39, do 1 ao 6, do 40, do 15 ao 18, e depois o versículo 24, e do 41, do 1 ao 3. Porém, antes eu quero fazer menção do nosso texto áureo, que vai dizer assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 46. Deus vai falar com Jó lá da tempestade, chamando a atenção de Jó por algo que Jó vai entender, que ele é finito e Deus é infinito. Ele é falho, porém Deus é soberano, Deus não tem falha. E por meio disso, então, Deus começa a falar com Jó, a trazer a Jó uma mensagem, um diálogo que vai fazer toda a diferença na vida do patriarca. A verdade prática vai dizer assim: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Deus, ele é transcendente, não está preso ao tempo, não está preso ao espaço, não está preso aos pensamentos, o seu corpo não está preso a um determinado lugar. Deus está além de tudo isso, porque ele é transcendente, ele foge à nossa compreensão. Por isso que é necessário crermos que ele existe, e existindo ele pode dar galardão segundo aqueles que estão acreditando na sua palavra. Então a verdade prática é muito importante para nós, que mesmo Deus sendo soberano, infinito, onipotente, onisciente, onipresente, ele tem o prazer de se relacionar com a sua criação, em especial com o homem, mesmo falho do jeito que é. A nossa leitura bíblica em classe, então, Jó 38, nós vamos ler alguns versículos e depois o Jó 41 também, alguns versículos para ganharmos o tempo, que diz assim: Jó 38, 1. Depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora assiste os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. No 41, Jó 41 diz: Poderás pescar com anzol o leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te falarei? Deus então vai chamar a atenção de Jó, porque ele vai fazer perguntas que Jó não tem resposta, como qualquer um de nós também não teríamos tais resposta para falar ao Senhor. Mas o Senhor, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, ele vai então usar a palavra para colocar Jó aonde ele precisava estar diante de sua majestade. O objetivo desta aula é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Deus, irmãos, nunca irá falar com o homem, Deus nunca irá se manifestar ao homem
se ele não tiver propósito de tratar com esse homem. Se Deus tem propósito, ele vai se revelar, e ao revelar-se ao homem, ele vai falar o que ele precisa para esse homem e o que ele deseja que esse homem venha realizar para ele. Por isso que é fundamental, até mesmo para Jó, quando Deus fala com ele, porque Jó então vai entender que Deus vai agir na vida dele de forma sobrenatural. E Deus vai dizer para ele de fato o que Deus está requerendo dele. Então vai ser muito importante. Nos objetivos específicos nós temos, primeiro, ensinar que Deus se revela aos homens. Segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. Terceiro, acentuar que a nossa justiça jamais sobreporá a justiça divina. Introdução, queridos, diz assim: nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar suas habilidades e sabedoria com as divinas e responder quem de fato age com justiça no mundo. Então vai ser o meio que Deus vai perguntar a Jó e, por meio das respostas de Jó, Deus vai falar com ele quem é ele, onde ele estava e quem é Jó e onde Jó estava. Porque Deus então vai trazer uma revelação profunda. Por exemplo, se Deus te perguntasse aonde você estava quando ele formou o mundo, ou se ele me perguntasse qual seria a nossa resposta, nós diríamos: Senhor, quando o Senhor formou o mundo, tudo que existe, eu nem existia. Então logo o Senhor diria: então, meu filho, olha, fica quieto, porque eu sei mais do que você, eu tenho toda a sabedoria e você não. Então, queridos, é o meio que Deus teve de manifestar a sua presença na vida de Jó. Nós temos o nosso primeiro tópico, que vai dizer a revelação de um Deus pessoal. Nós vamos falar sobre o Deus que tem voz, a poderosa manifestação de Deus e também o Deus que está presente. Vamos lá no primeiro subtópico, o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Os primeiros capítulos, nós vamos ver Deus se manifestando, não falando com Jó diretamente, mas falando com Satanás. Quando se apresenta diante do Senhor, ele vai falar então sobre Jó, mas Jó não tem noção desse diálogo, dessa conversa que aconteceu entre Deus e Satanás. E nos demais capítulos que vai estar à frente, nós vamos ver a mulher de Jó falando, os amigos de Jó falando, o seu amigo Eliú falando, e por último, quando todos eles falam e não tem resposta para as perguntas que estão fazendo, então Deus vai quebrar o silêncio. O desejo do meu coração, querido e querida, é que nesse momento que você está comigo, estudando esta palavra, é que Deus também quebre o silêncio em relação à sua vida. Que Deus fale com você o que de fato você precisa ouvir. Quantas vezes nós estamos presos a alguma situação e não entendemos que Deus está presente. Mas é necessário que Deus quebre o silêncio e se manifeste para cada um de nós. E aqui então, esse Deus, que não é o Deus como alguns pensam, que estabelece o homem, estabelece a igreja, salva um povo e depois abandona esse povo, entrega esse povo a seu bel prazer. Não, queridos, não. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que sempre se revelou ao homem. Quando Adão peca, Deus chama Adão pelo nome. Quando Deus quer
falar, Deus chama Abraão, Deus fala com Noé, Deus fala com Moisés, Deus fala com Josué, Deus fala com os profetas, enfim, queridos, Deus fala. E o meu desejo é que Deus quebre o silêncio dele também ao teu favor e traga a resposta que você precisa para esse momento difícil que você está passando. Então, o Deus que fala, ele falará, porém você precisa ouvir, estar atento à sua voz. No segundo subtópico diz a poderosa manifestação de Deus. A cena sem dúvida é impactante, parecida com da pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixe, ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo se revelou pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação de Deus, e esta falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo da Escritura, como, por exemplo, com Moisés. Isso mostra que Deus não é impessoal. Deus não é um ser impessoal. Deus, ele é uma pessoa de sentimento, uma pessoa que fala, que age, só não é igual ao homem caído, só não é igual ao homem perdido. Mas Deus, na sua essência, ele é totalmente poderoso, mas mesmo assim ele se manifesta. Pedro diz para Jesus: Senhor, pescamos a noite inteira. Porém Jesus diz para ele: Pedro, lança a rede do lado direito. E quando Pedro lança a rede, e lançando a rede, ele vai dizer antes de lançar: Senhor, sobre a tua palavra, ou sob a tua palavra, lançarei a rede. E quando lança, o milagre acontece. Jó falou, todos eles falaram, mas agora quem está falando é Deus. E quando Deus fala, há um temor. Quando Deus fala, há uma manifestação de poder. Quando Deus fala, há um agir, há um algo sobrenatural que toma conta do ambiente. Por isso que é fundamental, amados, todos nós ouvirmos a voz do nosso Senhor. Ouvirmos a voz do nosso Deus. E com Jó não foi diferente. Deus falou. A voz que ele queria ouvir foi ouvida. Deus falou com ele. E Deus também falará comigo, Deus falará com você. Desde o momento que nós desejamos de fato ouvir a sua voz. No terceiro subtópico vai dizer: o Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Nos capítulos 3 e 37 aparece várias vezes a referência a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era o nome, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus e chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de hoje. Pensar que Deus o havia abandonado. Ei, Deus nunca abandonou ninguém. Quando o homem se sente abandonado é porque o homem se afastou de Deus. No caso de Jó, não. Jó não está abandonado. Deus tem uma promessa e essa promessa vai ser grande na sua vida. Ele sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por sentir sozinho, abandonado. Por ele, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. É o Deus que provê, é o Deus presente, é o Deus que age ao meu e ao teu favor. Alguém pode fazer uma oração colocando Deus muito longe, muito distante de cada um de nós, longe demais, incapaz de nos ouvir, ou se ouvir, não nos responderá. Mas o salmista fala que esse Deus, ainda que ele esteja longe,
mas ele vai dizer que esse Deus se inclina para ouvir a nossa voz. E ao se inclinar para ouvir o que nós estamos falando, ele fica perto de nós, porque nós estamos próximos dele em fé, em dedicação, em busca, em sabedoria. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final do nosso primeiro tópico e a síntese é: Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Então, amados, o nosso Deus, ele fala, ele responde, e ele vai quebrar o silêncio ao teu favor. Deus se manifesta de forma poderosa e há de se manifestar também na sua vida. E o Deus, ele está presente. Ele está presente na minha e na tua vida na hora da angústia. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Não deixe passar, faça isso agora. Vai logo embaixo aqui e você acione ali, né? Se inscreva e depois também acione o sininho e seja notificado sempre. E eu te espero no segundo tópico e no terceiro tópico da nossa lição, tá bom? Deus te abençoe. Muito bom ter a sua presença participando comigo. Amém. No nosso segundo tópico, amados irmãos, nós vamos falar sobre a revelação de um Deus sábio. Leremos sobre na mecânica celeste, na dinâmica da vida, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Você conhece a Deus? Eis aí uma pergunta muito importante. Na mecânica celeste, diz assim: Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais, de forma que garanta a sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Jó comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele não sabia nada. É até interessante isso. Jó vai falar tantas coisas, mas quando Deus começa a falar para ele, ele fica sem resposta. Isso mostra, sabe o que, irmãos? A falibilidade do homem, porque nós somos falhos. A nossa sabedoria, nós vimos que ela pode ser dois sentidos, uma sabedoria divina, mas vimos também que podemos ter um conhecimento, e o conhecimento a gente aprende numa escola, numa sala de aula, numa universidade, em cursinhos. Nós temos muito conhecimento. Podemos ter muito conhecimento, mas a sabedoria vem de Deus. E Deus agora confronta Jó, perguntando: Jó, onde você estava? Você sabe, Jó, como funciona? E de fato, meu amado, minha amada irmã, é impossível. É impossível nós falarmos para Deus como funciona, explicarmos para Deus: não, Deus, isso funciona assim, assim. A menos que Deus queira nos ensinar. Aí o que ele vai fazer? Quando nós falarmos para Ele e nós errarmos, Ele, como Pai maravilhoso que é, Ele vai dizer: não, filho, não foi assim que aconteceu. Aconteceu, foi assim, assim, assim. Não é assim que nós tratamos os nossos filhos? Quando nós queremos ou precisamos dar algumas lições, não por sermos maiores ou melhores, mas é porque nós já passamos por muitas coisas que eles estão passando agora. E de repente nós precisamos perguntar para eles, para ouvir a resposta que eles têm para dar, para depois poder dizer: não, olha, não é bem assim. As coisas funcionam assim, assim, assim. E na nossa vida espiritual também é dessa forma. E com Jó não foi diferente. Deus vai dizer: Jó, você pode me falar? E Jó não teve argumento, porque Deus sabia exatamente como tudo aconteceu, como tudo está harmonicamente acontecendo. Então Deus, Ele é poderoso. E Ele chama Jó, por isso o Criador desafia a contemplar o mar e o sol. A questão do mar é algo muito interessante, sabe por quê, irmãos? No natural, sem que haja maremotos ou tsunamis, o mar ele tem uma regra que ele vai seguir. Por mais que as ondas venham quebrando lá em alto mar, por mais que de repente ali na praia, na areia, a gente observa que está vindo uma onda muito grande, mas pela determinação de Deus, Deus colocou limite e ela não pode passar dali, e ela não passa dali. Ela vai acabar ali ela vai acabar com a sua força naquela areia.
não é porque ela quis fazer isso, é porque Deus colocou um limite de não passar. Deus também colocou um limite entre a noite e o dia. O sol pela manhã, ninguém consegue esconder o sol, tamanha a sua maravilha e a luz que ele traz para todos nós. Mas também chega um momento que ele tem que dar adeus para a lua e dizer: lua ou noite, olha, agora é a sua vez que eu estou indo embora, eu volto amanhã. E da mesma forma a noite vai dizer para o dia: olha, eu não posso mais ficar porque meu tempo acabou. Então são questões que o homem não tem como explicar, mas Deus tem. E Deus sabe por que estabeleceu isso. Deus sabe por que é necessário o dia e por que é necessária a noite. Embora você e eu também sabemos que o dia é para o trabalho e a noite para o descanso. Mas nem todos pensam desta forma. Todos acham que é tudo muito normal. Não é normal. Isso é um milagre. É a manifestação do poder de Deus. Na dinâmica da vida, se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Jó, como tudo veio a existir? Como ela é preservada? Jó, como tudo isso se mantém? Saberia Jó explicar como Deus faz alimentar os leões, seus filhotes? Já pensou, irmãos? Se os leões saíssem para caçar de forma desordenada, principalmente lá na África, aonde eles dominam, naqueles desertos, não teria nem mais um animal, porque eles teriam exterminados todos, e por fim, um iria matar o outro para se alimentar e ia ser uma ruína. Mas Deus estabeleceu limites. Deus estabeleceu limites. Então Deus sabe como cuidar das coisas. As coisas só não dão certo quando o homem coloca a mão. Quando o homem pensa que pode resolver, que pode solucionar, aí as coisas tendem a dar errado. Mas quando depende de Deus, só de Deus, tudo está harmonicamente, tudo está perfeito. Ele pergunta a Jó: Jó, como as cabras monteiras conseguem dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? Ou seja, as cabras que viviam nos montes, davam suas crias lá, não é como a cabra que criava em casa, a cabra doméstica. Não é como o animal doméstico que criou ali, tem o seu dono que vai cuidar, não vai deixar que mal chegue ali, dentro do possível. Diferente dos animais que criam lá no meio do mato. E eles não são exterminados, porque Deus está preservando. As tartarugas vêm à costa brasileira e coloca ali, às vezes, uma tartaruga coloca 100 ovos, vão nascer 100 filhotes. Não vão viver os 100 filhotes até uma fase adulta, mas daquele número ali, alguns irão chegar. Mas tudo isso já está dentro de uma expectativa. Então Deus sabe de tudo. Deus é conhecedor de tudo e Jó não. São perguntas que Jó não tem resposta. Perguntas que também eu e você também não teríamos resposta. E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão e a águia. E aí? Como responder sobre tudo isso? Aí sabe o que é melhor fazer numa hora dessa? É ficar calado, é ficar quieto e ouvir aquele que é a verdadeira sabedoria se expressar, ensinando aquilo que é fundamental, aquilo que é primordial para as nossas vidas. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com as suas peculiaridades, modo de ser, de viver. Cada um tem o seu jeito, o seu modo de viver, a sua força, a sua robustez. Tem aquele animal imponente, mas tem aquele animal que você vê que é dócil, e você pensa como esse animal vai sobreviver na selva, no meio de tantos animais terríveis, como vão sobreviver? Deus está cuidando deles também. Deus tem o controle de todas as coisas. Aí ele diz ainda, se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus
de ser de igual para igual. Queridos, nós temos que nos colocar diante de Deus, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Não somos maiores e nem melhores e nem iguais. Não é porque eu sou filho de Deus que eu sou um deusinho. Não, não, não. Essa ideia de deusinho não existe. Só existe Pai, Filho e Espírito Santo que são Deus. Deusinho não existe. E eu não sou igual a Deus, eu sou criatura. Embora me tornei filho por adoção, mas eu sou criatura. E você também é criatura. Filho por adoção, mas criatura. Nós não somos da mesma essência de Deus. Nós não temos onisciência, onipotência, onipresença, porque são atributos divinos. Então, amados, não dá para falar com Deus de igual para igual. Sempre, quando Deus falar, nós temos que nos curvar diante dele para ouvir a sua voz. E aí? Você tem se curvado diante do Senhor? Se tem, amém. Se não, ainda há tempo. No terceiro subtópico vai dizer, na necessidade de se conhecer melhor a Deus, era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura à integridade, sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas faltou, a humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que reconhecesse quem era Deus e conhecesse melhor o Senhor. Jó passou por esses momentos, falou, colocou, chegou a ponto de dizer, eu falei e queria que alguém me defendesse, ninguém me defendeu, falando de Deus, que Deus não havia lhe defendido diante dos seus amigos. Mas Deus, na verdade, estava aguardando para o final para falar com Jó, para mudar a história deste, porque seria necessário. Então Jó pergunta a Deus e Deus não fala nada. Deus fica em silêncio, mas agora Deus quebra o silêncio e pergunta a Jó. E Jó também não tem resposta. Jó não sabe o que vai falar. Mas o desejo de Deus é que Jó reconheça que ele foi falto de humildade, faltou humildade nele. E ele precisava reconhecer a majestade e o poder de Deus. Ele precisava reconhecer a grandeza do Senhor. E se fizesse isso, ele seria com certeza abençoado. Ele seria com certeza restaurado. Deus age desta forma. Então, queridos, cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato da preservação, da criação, é Deus dando a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Vamos reconhecer a Deus. Vamos tratar o Senhor do modo que ele deve ser tratado. Dentro da mecânica celeste, não dá para responder o Senhor. Eu não tenho resposta para isso. Na dinâmica da vida também não tem. E na necessidade de conhecer a Deus melhor. Por mais que eu busque, Deus só vai se revelar para mim aquilo que ele acha que é fundamental. Fora disso, sem chance de ter uma revelação plena de Deus. Síntese do segundo tópico diz: Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. Deus se revela como sábio, Na verdade, Deus é sábio ao falar sobre a mecânica da vida e a mecânica celeste. Chegamos ao final do nosso segundo tópico e agora entraremos no nosso terceiro tópico com mais uma mensagem de Deus para o teu coração, que vai falar sobre criaturas maravilhosas ou terríveis que o Senhor vai fazer menção. Terceiro, a revelação de um Deus poderoso e justo. Vai falar sobre o Behemoth e o Leviatã e também sobre a justiça e a graça. Diz assim, nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino
Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto o Behemoth representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com os poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Behemoth, o Leviatã, representa o ápice da força, tanto natural como sobrenatural. Assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus, mesmo poderosos, Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Queridos, existem segredos que, por mais que o homem busque ter o seu entendimento, não terá. Por mais que o homem use números de milhões de anos, questão dos dinossauros, por exemplo, quando existiram os dinossauros, quando eles estiveram na Terra, por que deixaram de existir, por que eles não dominaram, por que não estão até o dia de hoje. Simples, como diz aqui o comentarista, todos esses animais, esses grandes animais, as bestas feras, ainda que perante o homem sejam indomáveis, por mais que alguém olhe e diga isso aqui é impossível alguém domar, para o homem é impossível, mas eles ouvem a voz de Deus. Se Deus determinar uma ordem, eles agem segundo a ordem de Deus. Deus determina e nuvens de gafanhotos aparecem. Deus determina e rãs aparecem. Deus determina e cordonizes sobem do mar. Deus tem poder, eles ouvem a voz de Deus, porque eles estão debaixo da voz de Deus. Jesus fala, tempestade acalma, o vento ouve a voz do Senhor. Jesus fala, como lemos no tópico anterior, falando sobre Pedro, um pouquinho sobre Pedro, Jesus fala e Pedro joga a rede do lado lá. Por quê? Porque os peixes estavam todos em um determinado lugar. Naquele dia, enquanto Pedro estava pescando com seus amigos, eles não saíram do seu lugar. Mas quando Jesus chega, Jesus dá uma ordem para eles. E eles começam então agora a estar perto do barco de Pedro. Era só lançar a rede que eles já estavam ali para cair na rede. Porque eles ouvem a voz de Deus. O interessante é que são animais que não têm o raciocínio, a mente que nós temos, mas obedecem à voz do seu Criador. Te pergunto, e serve para mim também essa pergunta, nós somos seres pensantes, somos seres com sentimentos, temos uma mente brilhante, por que não dizer desta forma? Mas nos deparamos com pessoas que não têm nenhum tipo de temor, não temem a Deus, não obedecem a Deus. Enquanto os animais que apresentam ser pelos homens indomáveis, mas tementes a Deus, o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus não consegue honrar o seu Criador. Por isso que deixo para você essa meditação. Vamos honrar a Deus? Vamos honrar o nosso Pai, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo? Você que chegou até esse tópico, você topa, você aceita fazer isso? Honrar o Senhor? Porque aquele que honra o Senhor vai ser honrado por Ele também. Aquele que exalta o Senhor também exalta diante dos homens. E aquele que confessa o nome do Senhor, o Senhor confessará o seu nome também naquele dia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Para concluirmos, diz assim: a justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar com o Behemoth nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais poderoso que o próprio Criador.
Queridos, eu até anotei aqui uma pergunta e alguém até pensa e diz assim: ah, se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus, esse mundo não estaria do jeito que está. Se eu fosse Deus, eu faria assim, 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 assim. Aí eu te pergunto, Deus está errando em quê? Será que não é presunção da nossa parte achar que nós, no lugar do Senhor, nosso Deus, nós faríamos diferente, nós seríamos melhores do que Ele? Não é presunção, não é uma exaltação pensarmos dessa forma? Com certeza. Deus, eu tenho que ter em mente que Deus, ele tem tudo no seu devido lugar. Nada foge à sua compreensão. Nada foge ao seu princípio. Não. Tudo está debaixo das suas mãos poderosas. Por isso que eu e você devemos honrá-lo em todo o tempo. Jó poderia até questionar, até porque os seus amigos também, usando a teologia, vai dizer que Deus, ele faz com que os ímpios paguem logo. E também nós vemos que não é assim. Tem ímpios que vão morrer na sua fortuna, mas a questão é depois da morte. A questão é depois para o acerto de contas. Então, querido, a nossa justiça, olha, é falha. Ó, ai de nós, se não fosse a infinita graça do Senhor. Porque é esta graça que nos faz participantes das promessas divinas. Jó não tinha conhecimento da graça, mas nós temos. Jó tinha conhecimento da justiça? Tinha. Mas nós temos hoje de uma forma mais ampla. Porque a justiça hoje se revela por meio do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Então, querido, ao final desse terceiro tópico, diz assim: o Behemoth e o Leviatã revelam um Deus poderoso e justo. Um Deus que cria seres extraordinários. Sem falar, amados, as criaturas celestes que povoam os céus. Sem falar as colocações maravilhosas que Deus assim o faz. Mas isso é para mostrar a sua grandeza, a sua soberania. Conclusão da nossa 12ª aula. Nesse estudo mostramos como Deus se revela a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. O homem cria a vacina do Covid-19, mas Deus está acima da vacina e é Deus que dá inteligência para o homem. O homem cria as leis, mas Deus está acima das leis que os homens criam. Por quê? Porque Ele tem um controle absoluto. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem o controle da minha e da tua vida. O Senhor tem o controle da nossa existência. Deus te abençoe. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado por esta 12ª lição, quando o Senhor se revela ao homem, quando o Senhor se revela a Jó, e o Senhor também tem se revelado a cada um de nós, a cada dia, por meio da nossa fé e da nossa vida em comunhão com o Senhor. Continue por misericórdia agindo e atuando nas nossas vidas, ó Pai. Oração que eu faço a Ti com ações de graça, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus. E todos nós que cremos dizemos amém. Deus abençoe. Querido, mais um convite ao final desse vídeo. Se inscreva no canal.
seja notificado. E se você foi abençoado, que eu acredito que você foi, compartilhe esse conteúdo com mais alguém. E não esqueça também de dar o seu like. Porque dando o seu like, o YouTube vai entender, a plataforma do YouTube vai entender que esse é um material importante para pessoas. E acredito que é importante para mim e é para você também, falar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu Comunhão Diária com Deus, e até a nossa 13ª lição, quando estaremos concluindo esse trimestre que foi muito importante para as nossas vidas. E não se esqueça de curtir também as postagens do nosso canal, em nome de Jesus. Amém.